Um esquete famoso do canal Porta dos Fundos, chamado Sudestino, ilustra bem o erro, infelizmente comum, que nós, pessoas que nascemos em São Paulo ou Rio de Janeiro, cometemos muitas vezes de achar que, quando falamos de Brasil, o que vale é a referência do que conhecemos e do que está perto da gente. No entanto, vivemos num país continental, com múltiplos sotaques, origens, hábitos e culturas. Do centro-oeste pujante, especialmente pela força do agronegócio e biodiversidade riquíssima, ao sul, com suas múltiplas vocações e polos regionais de desenvolvimento, ao norte e nordeste, vastos, belos e cheios de particularidades que tornam a tarefa de falar com esses milhões de consumidores de forma mais adequadas um desafio hercúleo. Estamos gravando esse episódio do Sempcast durante o período eleitoral. E o que eu acho fascinante, dentre outros motivos, nas campanhas políticas, é que podemos enxergar com mais visibilidade os desafios regionais estado a estado que uma mensagem nacional precisa ter para conquistar corações e mentes dos brasileiros. Afinal, somos cerca de 215 milhões de homens, mulheres e pessoas diversas, com histórias, referências e necessidades as mais distintas. Quando falamos de comunicação de marcas e produtos, o contexto é diferente, mas os desafios de um olhar mais abrangente e atento às particularidades locais são também grandes. E é essencial contar com essa grande angular para se evitar erros de estratégia e, em última instância, de investimentos. Eu sou Regina Augusto, jornalista e diretora executiva do SEMP, e esse é o Sempcast, o podcast videocast do SEMP. E hoje eu estou super feliz que, como vocês podem observar, os meus convidados não estão aqui no estúdio conversando comigo, porque eu tenho dois convidados especiais. O primeiro deles é o Eduardo Breckenfield, responsável pela estratégia da agência Ampla, e fala com a gente direto de Recife. Bem-vindo ao Sempcast. Eu estou adorando estar aqui nesse papo com vocês. Esse bem-vindo é muito gostoso da gente ouvir para trocar uma ideia sobre comunicação, sobre estratégias, esse olhar para a importância das regiões do Brasil, né? A importância que a gente precisa dar nessa comunicação, nessa conexão, nessa aproximação com os consumidores, com as pessoas desse país continental, como você super bem pontuou, né? Então vamos tentar aí bater um papo, colaborar um pouco com isso. Que bom. E de Recife a gente vai para Goiânia, onde está a Lisiane Campos, gerente de marketing da Piracanjuba, empresa que pertence ao Laticínios Bela Vista. Muito obrigada pela sua presença, Lisiane, bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Regina, de poder falar um pouquinho e mostrar a força das marcas regionais, que podem sim, e com certeza fazem todo o esforço para se comunicarem nacionalmente. Eu acho que há muita oportunidade, há abertura, principalmente para quem quer falar a verdade, comunicar de forma verdadeira, né? Então, nós estamos falando aqui do interior para o Brasil. Exatamente. E isso sim, a tecnologia é incrível, que nos permite essa conexão global e nacional, né? Porque a gente vive vive num país continental. E aí eu quero começar, Lisiane, exatamente por esse ponto que você colocou. A Piracanjuba é uma marca regional que nasceu aí localmente, mas ela se tornou já há alguns anos uma marca nacional e concorre com players globais, né? Como Nestlé, Lactalis, por exemplo. O fato de você ter nascido no interior do Brasil acabou sendo uma vantagem competitiva para a Piracanjuba? Eu acho que são alguns pontos, Regina, que favorecem o crescimento da marca. Eu comentei com o Eduardo, né, o Breck, há pouco, que um dos pontos que fizeram a marca crescer e ter essa visibilidade é por ser uma marca familiar.
Eu acho que nossas origens, nossos valores são muito fortes e fizeram com que a gente, por onde nós chegamos, a gente chegou com uma comunicação mais verdadeira. Nós temos 2 irmãos que são proprietários da empresa e que eles estão à frente de tudo. E isso faz com que tenha credibilidade quando você vai comunicar, quando você vai se apresentar nas outras praças, nas outras regiões. Isso transmite a credibilidade que a gente quer passar, porque temos que ter qualidade. Qualidade é obrigação, tá? Mas eu acho que nós temos valores para passar através da nossa marca, através das nossas ações e da nossa comunicação. Então, é uma das. Eu acho que fazer um bom estudo de viabilidade, como você citou há pouco, fazer um bom estudo, porque não adianta você comunicar se você não está bem posicionado no mercado, se a sua participação não é uma participação coerente. São vários fatores que levam a gente a estudar qual praça que nós vamos comunicar e como nós vamos comunicar. Eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente avalia para onde nós vamos comunicar e como. Ótimo. Como é o nome da família que é fundadora da Laticínios Bela Vista? César e Marcos Elou, são 2 irmãos, é uma empresa familiar, são 2 irmãos. Que bacana. Breck, eu me Oi. lembro muito, quando eu trabalhava em agência, a gente uma vez participou de uma concorrência para uma marca de uísque internacional. Uhum. E uma das entregas que a gente tinha que fazer ali na concorrência era uma estratégia específica para o mercado de Recife, porque Recife, aí eu descobri naquele momento que Recife é a cidade onde mais consome uísque no Brasil. É, Sabia? Então, é. ó a cara da Lisiane Não de surpresa. sabia. Isso faz pouco tempo, isso faz 5 anos, assim. Eu falei, gente, que loucura. Eu até pesquisei agora na internet, continua sendo. Ou seja, a gente tem características de mercados locais super importantes que a gente não sabe, né? Uhum. E eu acho isso super interessante e muito rico. Uhum. E a pergunta que eu falo, até porque você está em Recife, é de que forma que essas características importantes dos mercados regionais podem ser melhor propagadas para que principalmente os profissionais da nossa área de comunicação Uhum. possam ter acesso a informações tão relevantes como essa. Legal. Continua sendo, né? Esse mercado, no caso de uísque, continua sendo Pernambuco um consumo em escala gigantesca, surpreende todo mundo, enfim. Tanto é que as marcas são muito presentes em termos de comunicação e você precisa conhecer esse consumidor para ter alguns cuidados, para se conectar da maneira correta, evitar estereótipos que às vezes afastam a marca do consumidor. Esse é um erro que a gente vê de uma maneira muito clássica, né? Tipo, quando as marcas acham que a comunicação regionalizada vai passar por abusos de estereótipos e tal, e na verdade quando ela faz isso, ela simplesmente está criando uma barreira, porque às vezes ela não está conversando tão bem. A gente fica brincando aqui às vezes, tipo, brincando, mas é sério, tipo, a gente faz um trabalho muito forte para as marcas da região Nordeste, na atuação delas na própria região Nordeste, como a gente ajudou, né, na Ampla, a gente ajudou muitas marcas da região a se nacionalizarem, mas, claro, a gente também tem um trabalho muito forte de marcas que buscam a gente, a estratégia da agência, as conexões da agência com a região Nordeste, o know-how, a experiência, para ajudar a criar uma melhor conexão, uma linguagem que converse melhor com as pessoas e com os consumidores da região Nordeste, por exemplo. Aí qual é a brincadeira? Muitas vezes a gente diz, poxa, nosso trabalho é traduzir estratégias que às vezes são desenvolvidas na Faria Lima, mas que precisa conversar com o consumidor de Abreu e Lima, uma cidade aqui do interior, sabe? Então, às vezes, essas duas coisas não estão muito bem alinhadas, sabe? E aí, precisa desse olhar, precisa dessa lente, e essa lente é plural, tá? Essa lente, ela precisa ter essa diversidade. Quando a gente fala da região Nordeste, a gente também está falando de uma região continental. A Bahia, ela é bastante diferente em algumas coisas de Pernambuco, que é diferente do Ceará, por exemplo, que é diferente do Maranhão. A gente até brinca, a gente quando conversa muito com os clientes, a gente não chama de Nordeste, a gente chama de Nordeste. A gente acrescenta esse S, até porque dessa forma representa 9 estados. Porque tem isso, cada lugar tem suas características,
o olhar para o interior dessas regiões, enfim. É importante a gente entender esses hábitos. Vou pegar o exemplo que você falou, tá? De uísque. Aí você joga para Pernambuco. Caramba, esse consumo de uísque ele acontece, por exemplo, na praia, no litoral. Aí você diz, caramba, o uísque no calor. Sim. Eu lembro na pesquisa dessa concorrência, a gente percebia isso, que era na praia. Total. E aí, é com gelo e água de coco. Enfim, aí você vai fazer um uísque com água de coco e vai achar que vai fazer o sucesso? Cara, talvez não faça. Você o hábito da mistura faz parte ali do ritual de consumo. Não necessariamente você já criar aquele mix. Pode virar uma outra bebida, mas não necessariamente vai fazer isso ter um valor agregado para a marca do uísque ali base. Enfim, são essas coisas que você vai entendendo. Tipo, peraí, como é que é isso? E, de novo, fugir dos estereótipos. Não é, a gente vê demais esse erro recorrente do uso das expressões para ser uma adaptação de linguagem. Claro que você tem que ter um cuidado com o uso das expressões para você não usar ela de uma maneira forçada e errada. Mas o trabalho que você tem que ter é alguém que te conduza, que é alguém que te ajude a entender o hábito, a jornada e o dia a dia dessa pessoa para você inserir sua comunicação nisso. Então, um termo, uma expressão, isso é só o comecinho, isso é só a beira da praia de uma região que é gigante. Tipo, a gente tem que entender o hábito, a gente tem que entender os valores, a gente tem que entender as tradições, aquilo que move esse consumidor, tá certo? E essa associação é muito, muito mais diversa, muito mais plural, como eu estava falando ali no começo. Muito, muito interessante. Lisiane, no caso de Piracanjuba, era legal você contar para a gente um pouco como que foi essa transição de uma marca regional para uma marca nacional, né? Como que foi essa jornada, o ponto ali de virada, se você puder dar exemplos para a gente entender um pouco essa jornada. Nós falamos um pouquinho há pouco, né, Breck? Eu estou aqui na empresa já há quase 17 anos. É uma empresa de 67 anos que teve praticamente a sua história construída nos últimos 16 anos. Então, todo um portfólio que nós trabalhamos, que vocês conhecem hoje, com a marca Piracanjuba, começou a ser desenvolvido, começou a ser ampliado a partir de 2006. E quando nós começamos a lançar um creme de leite em 2006, e lançamos um achocolatado, que é o Pirakids. Inclusive, o Nordeste é a maior região consumidora de achocolatado do Brasil, tá, Breck? Olha aí. Olha lá. 32% do consumo de achocolatado do Brasil é no Nordeste. Só para você ver que, né, cada região são curiosidades. Olha a importância do Nordeste. Do uísque, achocolatado. Isso. Isso aí. E a gente, em 2007, nós fizemos uma pequena campanha para veicular no Maranhão. Porque como nós estávamos começando a expandir a nossa marca, Piracanjuba não é uma marca simples, não é uma marca fácil, não é uma marca que você daria para um produto. Né? Geralmente, todos os especialistas de marketing falam que Piracanjuba não é uma marca para produto alimentício. Primeiro, é o nome de cidade, é o nome de peixe, é o nome do Tupi-Guarani. Para ser nome de queijo, de manteiga, era complicado. Mas a nossa origem é justamente porque é a cidade de Piracanjuba onde deu origem a tudo, né? Onde foi a nossa primeira fábrica. E a gente precisava vender, e as pessoas do Maranhão não conseguiam falar Piracanjuba. Então, lá em 2007, um trabalho com uma agência aqui de Goiás, de Goiânia, nós pedimos, olha, a gente precisa ensinar as pessoas a falarem como pronunciar Piracanjuba. Saía Piraçara, Pirajuçara, Pirajuba, saía o que você conseguia imaginar, saía. Nós ainda éramos pequenos e eram muito fortes regionalmente nessa época. Fizemos uma pequena campanha para veicular no Maranhão. E aí nós tínhamos uma criança que estava num parquinho tomando o achocolatado, que é um produto muito forte no Nordeste, e ela terminava de falar e falava Piracanjuba. Eu me lembro disso. Eu me lembro. Curioso, isso em 2007. Fizemos isso regionalmente, começamos todo um trabalho de ampliação de portfólio, de inovação, nos tornamos referência no nosso segmento de lácteos, fomos a primeira marca de leite a ter o leite no embalagem com tampinha de rosca. Fizemos essa inovação no mercado, fomos o primeiro a lançar o leite zero lactose do mercado também. A gente foi sendo uma referência no segmento de lácteos. A gente não se contentou só
em oferecer uma commodity, que era o leite ou creme de leite. Nós queríamos ter produtos de valor agregado para atender às necessidades de todos os tipos de consumidor. Nós entendemos que há necessidades específicas para cada consumidor, que a gente queria atender isso sempre com o nosso padrão. Isso faz parte do nosso propósito, né? Então, atender essas necessidades começou a fazer parte do que nós vamos desenvolver, o que ele vai entregar. E quando foi em 2014, nós fizemos uma concorrência com agências de São Paulo. Nós vimos a necessidade de comunicar, de ampliar a nossa comunicação, não ser mais uma marca que comunicasse somente regionalmente. Fizemos uma concorrência. E a agência que ganhou essa concorrência, ela virou para nós na apresentação e falou assim: vocês têm ouro em casa e não sabem. A gente olhou assim: como assim? Temos ouro em casa e não sabem? Ele falou: isso aqui é o que vai fazer a marca de vocês ser reconhecida no Brasil e no mundo. Piracanjuba. Ele falou: é isso aqui que vai fazer vocês serem a marca de referência nesse país. E começamos a comunicar isso em 2014. Hoje você chega no hotel, você chega no ônibus, você chega em qualquer lugar que eu vou dar o meu e-mail, a pessoa: é Piracanjuba? Então, É isso mesmo, né? Ele falou para a gente: vocês têm ouro em pó e não sabem. E nós realmente não sabíamos disso. Então, a nossa história começou por uma dificuldade de pronúncia da marca regionalmente e veio através de uma concorrência que a gente viu a necessidade de comunicar nacionalmente. E ele falou: é através desses dedos aqui que vocês vão chegar no Brasil se apresentando. Falar: eu sou a Piracanjuba. E hoje nós estamos nesse patamar, somos os 4 maiores laticínios do Brasil, somos uma das indústrias de laticínios mais inovadoras no mercado. Já temos uma atuação em todo o território nacional, temos uma marca de alto renome, Piracanjuba, que lá em 2007 as pessoas não conseguiam falar, hoje é reconhecida pelo INPI como uma marca de alto renome. Então, assim, a gente conseguiu fazer e construir uma história muito bacana, uma história de verdade, que eu costumo dizer. Não, eu acho bárbaro você contar isso, Lisiane. Eu queria até te pedir se você puder citar o nome da agência que criou primeiro e depois essa agência de 2014 também. Que eu acho que, como nós falamos para o mercado, é importante valorizar isso, né? A agência que trabalhou conosco até 2012 foi a Ilimitada, de Goiânia, o proprietário é o Iron Rocha, um parceiro, super parceiro, nós mantemos a nossa amizade, nos ajudou muito. E quem ganhou a concorrência na época foi a Nova SB, em 2014, do Bob, com o Júlio Vieira. Uhum. Eles que trabalharam todo esse material e ganhou a concorrência em 2014. Muito legal. Porque a gente lembra, virou esse é o ponto de virada mesmo, né? Isso, a gente tem esse reconhecimento, a gente tem essa noção de que nós temos um padrão de desenvolvimento, de inovação em produto e nós nos tornamos referência na comunicação quando a gente trouxe essa forma de comunicar e a gente fala que isso aqui vai perpetuar a marca. Muito bacana. É bonito ver isso, né? Mostra, eu acho que esse exemplo mostra esse poder da publicidade, esse poder da comunicação, de pegar uma coisa que até então era vista como um problema e aí no insight criativo, no insight estratégico, o problema vira a grande solução, o ponto de recall da marca e o potencial de, ao levar isso para a mídia, a importância da mídia na construção dessa marca, que de repente se nacionaliza e de qualquer canto do país onde vocês estão distribuídos, as pessoas reconhecem esse nome, não associam necessariamente à cidade, não necessariamente a um peixe, mas sim a uma grande empresa de laticínios do Brasil. É um case sensacional. É maravilhoso. E aí, contado agora, fica tão simples, né? Mas a gente sabe que foi uma jornada aí com muitos desafios e mostra exatamente, como o Breck falou, a força da comunicação. E aí, Breck, a gente também estava conversando um pouquinho antes da gravação, que você falou um pouco de que você, aí na Ampla, a partir de Recife, você tem algumas demandas que são locais, mas você também tem algumas demandas de clientes que estão se nacionalizando, né? Isso. Explica pra gente um pouco essas duas camadas da atuação de vocês, e no caso das marcas que têm uma presença mais nacional,
como que também tem sido esse trabalho da Ampla? Tá, vamos lá. A gente tem esse trabalho das marcas regionais como atuação na região, isso é muito forte, tá? Então, a gente tem marcas que o território, né, a área de atuação delas está concentrada na região Nordeste, e assim, a gente tem marcas, vou citar aqui, por exemplo, a marca de biscoitos Treloso, que é líder na região, não é? Super, não, se você cantar o jingle de Treloso em Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas, você só cantarola e todo mundo já sai, opa, sabe? Então, tem isso, marcas como essa, com atuação muito forte. A gente trabalha... Aí, exemplos de nacionalização, por exemplo. O nosso primeiro cliente, o cliente fundador da Ampla, é a Cachaça Pitu. Então, Pitu é uma love mark de Pernambuco, tá? Ganhou o Nordeste e vem se nacionalizando. Uma outra marca também, nativa daqui, que hoje tem uma expressão internacional. A Moura, Baterias Moura. A Baterias Moura é a marca líder no Brasil, ela é top of mind disparada, ela tem mais de 70%, 80% de top of mind no Brasil, mais de 70%, 80% de preferência do consumidor no Brasil. Então, assim, a gente está falando de marcas que conseguiram fazer esse caminho, né? Como também a gente trabalha para algumas marcas que fazem buscam nessa parceria, por exemplo, com a Ampla, uma maior força, uma maior inteligência no seu caminho de regionalizar aqui pelo Nordeste. Então, a gente também tem exemplos como esse, que a gente busca trabalhar essa adaptação de linguagem, essa aproximação com o consumidor, olhar para o ano e definir as melhores estratégias para esse cliente. Tem um termo que eu acho que é bem importante, principalmente essas marcas que não são da região, mas que buscam ter um melhor contato com a região. E aí, normalmente, a gente acaba vendo alguns movimentos, tá? Tipo, quando tem as grandes festividades, o Carnaval, o São João, então elas vêm aqui, fazem investimentos, fazem as ativações. Cara, isso é bem legal, isso é massa. Só que você tem que ter cuidado, e aí é um termo que a gente gosta de usar, eu brinco muito com isso, que é cuidado para você não ser uma marca turista, que só vem aqui brincar Carnaval e São João e some. Vai embora. E vai embora. Tipo, porque o teu produto vai continuar aqui. Tipo, vamos lá, Piracanjuba. Piracanjuba está consumindo o ano todo. Provavelmente é um produto E aí, Lisiane, você até me corrige, mas provavelmente é um produto que faz parte da cesta programada de consumo das famílias, que gira ali naqueles 10 primeiros dias do mês, deve ter uma grande concentração ali daquela feira mensal, né, fora a reposição, mas está sendo consumido todos os dias. Ela não está sendo consumida só no Carnaval e no São João. E cadê a estratégia de continuidade disso? Cadê a estratégia de conversa com esse consumidor no dia a dia? Então, muitas vezes o que a gente conversa com essas marcas qual é o seu objetivo, o que você quer aqui na região, quais são... Tá. E muitas vezes a gente tenta provocar para tentar entender o orçamento desse cliente, para a gente desenvolver uma estratégia que otimize esse recurso. Se a melhor estratégia vai ser uma concentração no período festivo, a gente vai indicar e vai dizer por que está indicando. Mas pode ser que a gente diga que não, que talvez seja melhor você, vamos olhar a tua régua, vamos olhar a tua necessidade de ano e a gente distribuir isso melhor, porque você precisa criar essa conexão e não necessariamente você vai ser... O que você quer não é só uma marca turista que vai vir aqui brincar, tal, pular e depois vai embora. E a gente sabe que turista paga caro, né, quando viaja. E qual é a dica que o turista mais quer? De alguém local, né? Isso. Então é esse o nosso papel. Adorei o conceito de marca turista. É muito, muito feliz mesmo, é perfeito. Eu concordo com você, porque a gente tem essa preocupação. Quando nós começamos a avaliar o mercado, Breck, e eu tenho um dito que eu sempre carrego, né? O cobertor é curto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vai fazer, com o que vai escolher, para que o que fizer, faça bem feito. Então, quando a gente começou as nossas estratégias de comunicação, a gente começou fazendo regionalmente. Nós tínhamos uma planilha gigantesca de Excel, Regina, onde a gente avaliava a população, custo de mídia, o que nós vendíamos, para saber se era rentável, para poder fazer um negócio bem redondinho e regionalmente. Nós começamos a fazer mídia assim, Olha só. por região e muito bem calculadinho, porque ele falava assim, tudo que é de mais é ruim, tudo que é de menos é ruim, tem que ter um equilíbrio. Isso era o dono da agência, o Júlio Vieira. Uhum. Júlio Vieira falava isso para a gente, nosso cobertor não é
grande. Nós temos que fazer muito bem feito com o cobertor que nós temos. Eu trago isso comigo, porque tinha que comunicar nas regionais, tinha que comunicar a marca na região, e tinha que ter consistência. Não dava para você ir lá, dar um tiro e sair. Então, a gente começou fazendo, até que a gente passou no momento a fazer veiculação nacional, mas nós começamos a comunicar de forma muito regional. E é mais ou menos isso aí, não dá para ser uma marca turista. Uhum. E aí, Lisiane, só para complementar isso que você falou, como que mais ou menos você organiza hoje o seu mix de mídia, assim, dentro da estratégia de comunicação de Piracanjuba, para manter essa consistência, mas também sabendo que os investimentos, né, são limitados? Como mais ou menos você se organiza para ter consistência e ao mesmo tempo efetividade? Nós há alguns anos adotamos uma estratégia, nós gravamos os nossos comerciais, é sempre um comercial institucional, onde que nós entendemos que a gente tem sempre que falar da marca, mas nós também temos que ter um material que apresente portfólio. Nós temos mais de 150, 180 itens no nosso portfólio. Grande parte das pessoas não conhecem. Então, nós temos aqueles que são os carros-chefe, que vendem, que tem o maior volume, que tem maior presença dos lares. Se eu somar creme de leite, leite condensado, leite longa-vida e o achocolatado, eles estão presentes em mais ou menos 92% dos lares brasileiros, com um desses itens, de acordo com as pesquisas que nós fizemos. Então, assim, nós estamos presentes nos lares dos consumidores e a gente precisa comunicar o produto. Então, eu tenho whey, às vezes a pessoa de alguma região do Brasil não conhece. Eu tenho leite A2, que é o leite de alta digestibilidade, que às vezes uma região não conhece. Eu tenho leite que é zero lactose, para a pessoa que tem uma intolerância, que é intolerante à lactose. Então, a gente sempre comunica de forma institucional, mas também nós temos uma comunicação voltada para portfólio, justamente para reforçar e para mostrar que nós temos diferenciais no nosso portfólio e que atendem às necessidades, né, de cada consumidor. A gente acaba trabalhando, eu sempre gravo materiais e peças diferentes para a gente veicular de acordo com a nossa necessidade ou de acordo com a necessidade da região, que aí nos permite, né? O próprio representante, nós trabalhamos com representantes comerciais e eles mesmos fazem investimentos. Quando a gente não tem um capital para investir regionalmente, a gente tem essa parceria com os nossos representantes comerciais e eu mando o material e ele veicula. Então, nós temos esse trabalho parceiro. E aí a gente está falando de TV aberta, é isso? A gente já veiculou muito em TV fechada, a gente veicula em TV aberta, a gente entende que a comunicação ainda, assim, o nosso público, o nosso target, ainda assiste muito a televisão. Sim. Tá? Nós entendemos que a comunicação de massa é feita ainda através da TV. Não dá, a gente não consegue. O digital cresceu, isso ninguém questiona. Ninguém questiona o volume e a representatividade dele na vida das pessoas, principalmente pós-pandemia ou durante a pandemia. Mas ainda há um público seleto que assiste televisão. Então, a gente tem que comunicar. Eu acho que nós temos que ter os investimentos voltados para todos os canais. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar em todos os canais. Em algum momento, a gente vai falar na rádio, porque tem aquelas pessoas que passam 2 horas aí em São Paulo dentro do carro para ir, mais 2, 3 para voltar, e que ouvem as rádios, né? E eu sei que o trânsito de Recife também não é diferente, não. Já fiquei muito parada aí nesse trânsito. Então, nesse horário, rádio é muito bacana você ter um material, um podcast para ouvir, né? Eu acho que é super bacana. E a gente tem que estar antenado. O que dá para comunicar é o que eu falo do cobertor. Se eu não consigo ir para uma mídia de massa, mas o que eu consigo fazer com o que eu tenho? Mas sempre prezando pela qualidade do que você leva, né? Sim. Você trouxe a pandemia aí na sua resposta, Lisiane, e aí eu queria justamente fazer uma pergunta que eu imagino que a pandemia afetou os negócios de vocês de maneira diferentes, né? Mas no caso, Breck, de você, sócio de uma agência, né, que é uma agência importante do mercado de Recife,
Quais foram os desafios e os aprendizados que a pandemia trouxe para a Ampla e para você como um gestor da estratégia? Ó, foi muito, como a gente diz aqui, foi uma tuia. Diga a letra que eu digo o desafio. Mas, mas assim, teve desde a própria operação, de repente, de um dia para o outro, todo mundo em casa. Então, Sim. isso já foi um desafio, mas vamos lá, na relação com os clientes. O pânico gerado, tipo, de um dia para o outro, a gente tem alguns clientes na área de varejo, por exemplo, de um dia para o outro, porta fechada. Porta fechada. E aí, de repente, você começa a entender aquela lógica, o que estava acontecendo, e as agências foram extremamente importantes nessa relação estratégica de conexão das marcas com o seu consumidor, com as pessoas. E, tipo, as agências, principalmente dentro de acho que tem um perfil mais estratégico, que trabalha aí com uma base de planejamento, enfim, elas tiveram um papel fundamental para ajudar os clientes a entender, peraí, como é que eu reposiciono aqui o meu negócio, como é que eu continuo tendo conexão com esse meu cliente. Isso vale para produto, alguns produtos, principalmente do supermercado, tiveram um boom natural de consumo, porque as pessoas estavam dentro de casa. Então, nasceu uma outra onda de consumo, tá certo? E houve retração em outras categorias. E a gente tinha que ir trabalhando um pouco isso, a gente entender a realidade daquela marca, a realidade daquele cliente, a realidade daquele serviço ou produto, tá? Dentro daquele contexto. Foi um desafio gigante. E, assim, todo mundo se envolveu demais, sabe? Para poder ajudar os clientes a enfrentarem esse momento, né? Foi muito desafiador, foi uma loucura. Foi uma loucura aquilo que a gente Hoje vocês já viveu. voltaram 100% já? Hoje a gente ainda está com estrutura praticamente home office, mas a gente vai trabalhar dentro do modelo mais híbrido, tá? Como aí eu estou falando do ponto de vista de operação. E a gente também vê toda a região de novo se socializando. Então, isso é muito bonito, tá? Tipo, vou dar um exemplo aqui. Tipo, você imagina para o Nordeste passar 2 anos sem São João. Uma loucura, Sabe né? o que é isso? Loucura. Então, assim, É caramba, inacreditável que a gente é passou por isso, né? inacreditável. Não é à toa que o São João desse ano foi um recorde de público, um recorde de onda de conversas na mídia social, nas mídias sociais, enfim. Teve grandes marcas, grandes empresas que souberam entender esse momento, sabe? Carnaval tá chegando aí, gente, também. É o carnaval depois de 2 anos. Sim, Imagina o que não vem. é verdade. E no caso da Piracanjuba, Lisiane, como foi para vocês? Em termos de consumo, não deve ter diminuído, né? Mas eu acho que a operação, sim, foi impactada como todos, né? A gente não percebeu uma redução de consumo, Regina. No ponto de venda, houve, mas mudaram-se as formas de acesso a esses produtos, né? Cresceu muito as vendas pelos marketplaces. Hoje acho que 3, 4 anos atrás, você comprar leite condensado no Magazine Luiza, posso falar marcas? Nem sei, né? Pode. Você comprar leite condensado na Amazon, no Magazine Luiza, eu acho que era uma coisa assim, como assim, né? Hoje nós somos a segunda marca mais comprada e consumida de alimentos no e-commerce. É De acordo com a mesmo? Kantar, né? Nós somos a marca porque nós fizemos um trabalho nesse período de pandemia, nossos parceiros, a Amazon, a Magazine Luiza, o Mercado Pago. Hoje nós temos um volume muito grande de trabalho que cresceu foi um trabalho iniciado antes, mas que ele criou corpo e ele se desenvolveu muito durante a pandemia. E a gente se reestruturou com gente para fazer esse trabalho e fazer todo esse atendimento. Então, a gente viu assim, nós não tivemos queda, a nossa equipe de frente trabalhou todos os dias durante a pandemia. A nossa equipe de promotores, de supervisores de campo, eles não pararam nenhum dia. Então, assim, foram guerreiros, por quê? Porque eles precisavam abastecer as gôndolas dos supermercados. E nós paramos por um determinado tempo, mas nós já voltamos presencial há muito tempo. Nós não ficamos muito distantes do presencial, porque é uma indústria, e a gente precisava, só o escritório parar, nós tínhamos uma fábrica com
as nossas são 3.500 colaboradores. Eu tirando o escritório, 400 pessoas, são mais de 3.000 pessoas dentro das fábricas. Então, nós voltamos porque nós tínhamos um monte de gente trabalhando. E a gente desenvolveu essas ferramentas para tornar a vida do consumidor mais fácil, para ele poder comprar pelo marketplace, pelo e-commerce, pelos parceiros, onde ele quisesse comprar. E nós mantivemos abastecidos os pontos de venda, os supermercados, os atacados, todos os possíveis. Mas a gente percebe que não houve uma queda, houve uma mudança no formato, né, de compra. Tá? As pessoas se abriram mais para comprar online, receber em casa, tinham receio de receber, de sair nas ruas. Então, a gente cresceu muito no segmento de farma. Nós temos muitos produtos que são comercializados nas farmácias. Tem várias farmácias que já são quase supermercados. Então, nós temos toda uma linha lá dentro também. E a gente cresceu muito. Eu acho que, para nós, em termos de disponibilidade de produto, foi muito favorável. A gente trabalhou isso para atender. É impressionante. Isso teve impacto, tá? Por exemplo, isso que quando o Lisiane traz isso sobre as plataformas digitais, isso, por exemplo, criou uma aceleração muito grande da comunicação digital também, tá? Exatamente, eu ia te perguntar isso. Na parte de ads, retail media, enfim. Houve uma aceleração muito grande. Na verdade, uma correria, né? Porque teve muita gente que estava parada. Então, assim, foi todo mundo se agitando, todo mundo correndo, quem já estava na frente se deu muito melhor, tá? Quem estava ali atrás, meio que descansado em relação a esse assunto, teve que acelerar mesmo, porque era fundamental isso. Então, houve toda essa transformação, um impacto gigante nas operações de comunicação dentro do ambiente, dentro das plataformas digitais, dentro desse grande ecossistema de e-commerce, né? Enfim, eu acho que isso também é um ponto bem relevante que foi acelerado ali na pandemia, mas que continua presente nas pessoas, tá? O e-commerce cresceu, muita gente que não comprava passou a consumir também através desses canais digitais. QR Code, gente. A pandemia fez o brasileiro usar QR Code. Uma tecnologia que já estava disponível há tantos anos, exatamente. E as pessoas não acessavam, não usavam. Hoje a gente vê realidade aumentada, QR Code, tudo aí disponível e as pessoas estão lá. Fora que isso possibilitou as relações, né? Porque nós não tínhamos relações com as pessoas e o digital propiciou isso. Então, eu acho que foi para o consumo, ele antecipou, todos dizem, né? Que a pandemia antecipou. Acelerou, né? Ela acelerou essa movimentação da tecnologia, tanto que nós ficamos até sem profissionais no mercado, né? Na área de tecnologia. Acho que todos passaram por isso, todas as empresas passaram por isso, mas eu acho que é um caminho sem volta. Mas, do meu ponto de vista, uma complementa a outra. Eu acho que uma não substitui a outra. Eu acho que a gente tem um complemento na comunicação. A gente é um 360, você vai impactar o consumidor nas mídias, nas redes sociais, no ponto de venda, na rua, no rádio, na TV. Eu acho que todas se complementam. Perfeito. Isso mesmo. Ainda falando sobre... a Lisiane trouxe um ponto sobre... Houve aí em algum momento falta de mão de obra qualificada. E aí eu queria perguntar justamente sobre essa questão, né? Hoje uma das grandes discussões da indústria da comunicação é a gestão de talentos, né? Porque a relação das pessoas com o trabalho a partir da pandemia mudou, né? E quando a gente fala de gerações mais jovens, eles chegam ao mercado de trabalho com demandas diferentes das nossas gerações. A busca por propósito, o engajamento é super importante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho isso, Breck, do seu ponto de vista como agência e da Lise também como uma grande empresa anunciante. Quer começar, Lise? O que é que eu falo? Fique à vontade. Eu, como indústria, nós passamos por momentos difíceis, principalmente na área de tecnologia e comunicação. Na área de tecnologia, pelo fato de... Eu acompanhei, chegou um momento que nós tínhamos mais de 30 vagas em aberto, porque as pessoas estavam saindo por salários mais altos,
porque as pessoas aprenderam que agora é possível trabalhar em home e não queriam voltar para o trabalho presencial. Descobriram que era possível você ter uma pessoa morando em Hong Kong, a outra nos Estados Unidos, a outra na Argentina, a outra aqui no Brasil. Eu faço reuniões com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, a área de tecnologia, do meu ponto de vista, sofreu muito, porque eram pessoas que precisavam implantar toda essa tecnologia para que o digital funcionasse num período que não tinha ninguém. Eu acho que foi a área que mais sofreu, que foi mais recrutada, e aí houve sim, eu acho que leilões de salário, né, porque aí as pessoas viram a oportunidade também de crescer em reconhecimento, e a gente viu isso claramente aqui. A questão de trabalhar em casa hoje ainda, para a área de TI, ainda é um obstáculo, tá? Porque as pessoas que estão na área de TI entendem que elas podem trabalhar à distância, que elas não precisam voltar para o trabalho presencial. Mas conseguimos contratar pessoas, conseguimos estabilizar o nosso quadro de colaboradores, mas foi um período 2020, justamente por essa alta demanda que o Breck falou, eu acho que faltou profissional de tecnologia no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro. Na sequência, a gente percebeu de comunicação, porque desenvolveram as ferramentas e, na sequência, eles precisavam das pessoas para fazer essa comunicação. Então, nós também tivemos um certo impacto na área de comunicação, principalmente comunicação digital. Hoje, nós temos tudo isso mais estabilizado. Nosso quadro nosso turnover é muito baixo, é uma empresa, a gente costuma brincar aqui que nosso período de experiência é de 20 anos. Estou quase chegando lá, Regina, eu já tenho 17. A gente brinca aqui que o nosso período de experiência é de 20 anos, então eu tenho funcionários com 10, com 12, meus funcionários, por mais que você tenha falado aqui, eu tenho uma geração super nova que é da área de comunicação, de 20, 25, 27, Isso. que ajudam a gente a sair da caixa, que ajudam Exatamente. a gente a pensar. É necessário oxigenar, isso é muito importante. Eles trazem essa ansiedade natural dessa geração, né, para romper mesmo. Isso se faz necessário. Então, eu acho que a pandemia mexeu... nós somos uma empresa tradicional, mas a gente entende que nosso público, desde criança, eu tenho um produto para bebê e eu tenho para uma pessoa 70 mais. Eu não vou falar 50 mais, de 70 mais. Exatamente. Então, eu tenho que estar disponível, eu tenho que trabalhar tudo isso. E a gente colocou isso disponível através das redes sociais, do WhatsApp, da TV. Eu acho que foram todos os meios que a gente usou para comunicar, através dos nossos parceiros Marketplace, que eles fizeram um trabalho fascinante. Então, a gente não sofreu porque a gente... Engraçado que nós inauguramos as nossas atuações no e-commerce, no Marketplace, em outubro do ano que antecedeu a pandemia. Ou seja, quando a pandemia entrou em março, nós estávamos lançando as nossas páginas, estávamos lançando todo um trabalho de parceria em outubro. Então, a gente até organizar, né? Você vai fazendo os testes, organizando a casa. Mas quando a pandemia chegou, a gente deu uma acelerada, mas a gente não sofreu tantos impactos porque nós estávamos já bem organizados para isso. Nós temos um gerente que tem uma visão, veio do segmento de farma, veio de uma multinacional, e ele tinha essa visão e ele antecipou sem saber o que realmente ia ser preciso. Que bárbaro. Vamos lá, Brega, deixar eu falo bastante. Mas é sensacional, mas é ótimo ouvir que a gente vai aprendendo, principalmente em outras áreas, como é que vocês tiveram que atuar. A gente também foi bem isso, né, também. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 grandes bases, uma em Recife e uma em Vitória do Espírito Santo, mas vamos lá, a gente tem mais de 150 filiais espalhadas na tela de cada profissional da gente que está em casa, espalhados pelo Brasil. A gente tem uma turma que está em Portugal, enfim. Essa nova logística, esse mundo mais nômade, esse trabalho em rede tem seu bônus, né? Tipo, hoje a gente consegue ter profissionais de vários lugares do mundo trabalhando para a gente. A gente conseguiu recrutar talentos que já foram nossos lá atrás, mas que foram morar em outros lugares, tal. E aí a distância fazia com que eles não permanecessem na agência, e com essa mudança cultural a gente conseguiu repatriar, digamos, esse grupo de talentos. Mas também, isso também tem o ônus.
Aconteceu também de ter uma evasão de pessoas, e é no mercado geral, tipo o mercado de São Paulo, contratando muita gente da região Nordeste, por aí vai. Enfim, Faltando. do mesmo jeito que e foi um bônus para a gente que a gente conseguiu ter essa rede de talentos espalhadas, e a gente já vinha trabalhando isso antes, acontece também com a gente, de alguns profissionais, às vezes as empresas também estão investindo muito nas suas áreas de inteligência de comunicação. A gente muitas vezes está ali, atrás do mesmo profissional. Uma pessoa formada em marketing, uma pessoa formada em publicidade, hoje ela não tem a agência só como o seu ponto profissional. Tem muitas empresas, tem as áreas de mídia, enfim. E como também pessoas de outras áreas também encontram na agência um território para elas, especialmente as pessoas de tecnologia. Vocês estavam falando sobre isso, né? Sobre essa correria por talentos, tanto da área de comunicação como da área de tecnologia. A gente tem uma parceria gigante com o Porto Digital, é um cliente nosso, eles são sócios da gente num projeto chamado Hack and Play, aqui, que é um festival de tecnologia e inovação. O Porto Digital ele é o maior ecossistema de tecnologia e inovação do Brasil, e a gente conversando com eles, conversando com o Pierre, que é o presidente do Porto Digital, eles estavam falando sobre isso, tipo, essa necessidade de novos talentos, de formação de novos talentos que vem acontecendo. Então, veja, o maior ecossistema de tecnologia e inovação do país está tendo essa lente, está tendo essa preocupação, vem trabalhando fortemente nisso, tá? Para preencher essa grande necessidade, essa grande demanda aí que não está conseguindo ser absorvida, não. Eu acho que esse é um desafio de alguns setores e do nosso, com certeza. Total. Olha... Agora tem um ponto, tá? Tem um ponto. Do mesmo jeito que tem essa questão de rede, eu acho que a Alice também pode pontuar isso, todo mundo espalhado, muda os processos. Você tem que desenvolver novos processos, você tem que desenvolver novas formas dessas pessoas terem vínculo. Isso, o engajamento, né? O engajamento e a cultura da empresa. Então, esse é o grande desafio. Tipo, como dentro de um conceito de remote first, dentro dessa coisa do home office, enfim, de pessoas espalhadas em qualquer lugar trabalhando para você, como é que você mantém os vínculos, como é que você nutre e alimenta os vínculos e a cultura da empresa. Então, esse é o grande desafio que a gente vem enfrentando, esse é o grande desafio que a gente vem trabalhando. Já é o tema do próximo podcast da Regina. Exatamente! Porque infelizmente, eu não vi passar, mas o nosso tempo, tô vendo a plaquinha ali, se encerrou. Esse papo tá incrível, delicioso, aprendi muito. Lisiane, muito obrigada. Breck, um prazer, eu acho que é super importante, esse é um canal que eu quero que vocês contem sempre. Ano que vem vamos ter novas temporadas e vocês já estão convidados. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para a gente fechar. Vai lá, Breck, agora eu vou passar a vez para você aí. Primeiro agradecer, né, o convite, esse bate-papo gostosíssimo, poder aprender, poder dividir algumas coisas, algumas experiências, absorver outras. Então, assim, agradecer demais esse espaço, que é super importante para o nosso mercado, é super importante para o desenvolvimento da nossa área, tá? E é isso. Daqui a pouco eu vou tomar uma chocolatada e mais tarde eu acho que eu vou tomar um uísque. Muito bom! Na verdade, mais tarde eu vou tomar uma cachaçinha, que é o cliente da gente, que é o Pitu. Eu agradeço de coração pelo convite, tá? Geralmente eu não participo tanto, eu gosto de ver o meu trabalho. Eu acho que é fundamental estar funcionando tudo direitinho, reconheço o trabalho de todo mundo que trabalha comigo. E é bom poder falar um pouquinho dessa história, porque eu sou apaixonada por ela, Regina. Não, é uma história maravilhosa. Aqui, e eu gosto de contar porque são poucas as marcas no Brasil hoje que podem contar essa história, que podem falar que ela é verdadeira, que ela vem de uma origem, que ela tem origem, e eu ainda posso contar para onde ela vai. Isso é bem legal. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, que a gente trabalha aqui muito para poder levar para esses lares brasileiros um pouquinho de Piracanjuba, com muita qualidade, tradição, respeito, é isso que a gente quer. Maravilha. Queridos, obrigada. Eu que sou grata muito por vocês. Em breve eu vou avisar quando estrear. E estamos juntos. Conte com sempre.
Também, estou à disposição Então, sempre que vocês precisarem, tá? Obrigada de coração e prazer em conhecê-lo, Edu. Vou te chamar de Edu, você me chamou de Pode, Liz. Liz. Exatamente. Estamos em casa. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Maravilha, gente. Obrigada. Que Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Tchau. Beijo. O Sempcast é uma iniciativa do Semp, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção Semp e Vértice Inteligência. O Sempcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.